E aí pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula dessa semana, encerrando nossa semana aqui da página. Hoje começarei a falar com vocês sobre marcação do goleiro linha. Hoje utilizarei com vocês o desenho do quadrado. Basicamente, quando marcamos o goleiro linha, utilizamos sempre dois desenhos para uma boa e eficiente marcação, que é mais fácil de compreensão dos atletas, que é o que? O quadrado e o desenho também do losango, que vai ser o meu próximo vídeo que estarei postando para vocês, ok? Então, o que consiste a ideia de eu trabalhar a marcação utilizando o desenho do quadrado? Bom, primeira coisa é o que eu sempre venho falando para vocês, é conhecer a característica dos meus jogadores, conhecer o melhor de cada um dentro do aspecto defensivo e procurar planejar o que? A utilização do desenho que seja eficiente para minha equipe. Não adianta eu gostar do desenho, achar, olha que lindo, que bom, e ele não funcionar. O sistema bom é aquele que funciona, ok? Então a marcação do quadrado, ela consiste no seguinte: primeira coisa que eu tenho que ter em mente quando que eu marco o goleiro linha, uma marcação mais voltada para marcação zona. Por quê? Se eu trabalhar de maneira individual, eu já estou em desvantagem numérica. E dependendo se o meu jogador levar o drible, ele vai ficar numa situação ainda mais difícil. Então, dessa maneira, a abordagem ela tem que ser feita de maneira correta. Não pode ser feita de qualquer jeito. Ok? E depois as coberturas elas fazem necessárias, principalmente porque eu estou com um jogador a menos e na minha quadra de defesa, que o risco é maior de gol devido a estar o quê? Perto da minha zona de risco, ok? Então vamos lá. Quando eu marco goleiro linha, utilizando um desenho bem simples, poderia ser qualquer desenho para poder marcar, ok? Quando eu marco goleiro linha, primeira coisa que eu tenho que saber, conhecer o jogador do meio. Tem que saber se ele é um bom passador, se ele é um bom chutador, se ele gosta de chutar, mas não é um bom chutador, se ele não gosta de passar a bola. Eu preciso saber se ele gosta de se livrar logo da bola. Então são vários aspectos que só dentro do jogo eu passo a entender, percebendo que observando o jogo como um todo, ok? Então feito isso, feita minha análise prévia do que está acontecendo no jogo, através de vídeos ou mesmo durante o jogo, eu preciso o quê? Tomar uma atitude. Então a partir dessa atitude vamos fazer o seguinte: eu preciso ativar a marcação, ok? Tem treinadores que optam por deixar o cara chutar. Então o que acontece? Eles se preocupam mais com o jogador das alas por uma bola do que com o chute de longe. Ok? Então eles deixam caminhar até um certo ponto e se o cara quiser chutar, ele chuta, confiando muito no seu goleiro. Porém, a maioria das equipes sabe que é uma maneira perigosa, então nós fazemos o que? Ativamos a marcação. Então, por exemplo, eu quero induzir o cara para ir para onde eu achar que é mais vantagem para minha equipe. Então, dessa forma, por exemplo, o 4 vai ativar a marcação. Ele ativou essa marcação, ele já faz com que essa bola seja feita para lá. A partir desse momento, minha marcação a gente chama que encaixa, ou seja, todo mundo flutua, compacta certinho, procurando o que? Procurando afunilar cada vez mais o passe desse jogador, de modo que ele não consiga uma troca de passe tão eficiente, de modo a achar o buraco. Então, na hora que essa bola chega no fundo, ao abordar, o número 5, necessariamente, ele pode fazer o que? Tem duas opções, ou ele fecha o triângulo, tentando fechar espaço, ou ele faz o que? Ele segura e o número 4 que fecha um pouco mais, fazendo um passe cavado, o número 5 já sai para a cobertura de baixo. Ok. Uma coisa que pode acontecer quando que eu compacto certinho, a abordagem. A abordagem já tem que ser feita de maneira correta, induzindo o cara a ir para a ala, não deixando ele pensar muito. Não adianta eu flutuar tudo certinho e a abordagem não ser feita de maneira correta e estourar a marcação do outro lado, que o jogador vai entrar livre com grande chance de fazer o gol. Isso para mim não é o que? Vantagem, ok? Que eu vou ter sempre dois jogadores aqui desse lado. Se eu apertar fazendo uma abordagem correta, tudo certinho, algumas vezes também podendo até esse jogador sair e esse fazendo a cobertura, eu faço o que? Eu faço uma vantagem numérica em cima daquele setor e isso me causa uma vantagem, que eu vou conseguir o que? Roubar a bola um pouco mais rápido, ok? Uma outra maneira que pode acontecer é o seguinte: na hora de eu ativar a marcação,
Por exemplo, esse aqui vai ativar para cá. Ele demora, o jogador percebe e faz o que? Faz o passe para cá. Um erro básico que a maioria do pessoal comete é o seguinte: ao vir para cá esse cara fazer o passe, esse mesmo jogador fazer o que? Pegar e querer voltar. Nisso, esse jogador já caminha com a bola e ao querer voltar, ele já acaba ocasionando o que? Opção de chute, já dá o passe para esse jogador de baixo e isso acaba gerando um problema para mim. O correto nessa situação é o seguinte: ao querer ativar aqui e o jogador fizer o passe, eu preciso fazer o que? Um pequeno giro na minha marcação. Por quê? Fazendo com que todos os meus jogadores fechem as linhas de passe através do passe no chão, ocasionando que ele pense o quê? Que a vantagem seria fazer o passe cavado. Porém, o passe cavado, se for feito, é um passe mais lento e dá a chance do quê? Da minha defesa se recompor. Então, quando que a bola chega aqui, o correto: anda, desce e fecha. Fez o passe cavado, meu goleiro já sai fazendo a cobertura. Fez o passe cavado até a bola cair, dá tempo do que? Do 4 vir, do 5 fechar, do ala oposto vir para trás, esse aqui vir para trás, estamos compactadinhos de novo, bem marcadinho. Ok? Basicamente são essas duas movimentações que utilizamos com o goleiro linha, marcando o goleiro linha. Algumas vezes, quando a marcação estiver para frente, o meu goleiro ele vai ter uma importante ação de cobertura da última linha, ok? Então o goleiro sempre vai estar participando. No losango, que eu explicarei para vocês, ele vai ter uma função um pouquinho mais clara, ok? Ele vai ter muita importância numa forma de marcar que corremos um certo risco, mas em contrapartida também temos grande chance de fazer o gol. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Até segunda-feira, bom final de semana a todos e obrigado.